Olá, meu nome é Rafael Augusto, eu sou seminarista do primeiro ano no Seminário Presbiteriano Brasil Central e hoje nós vamos falar sobre Hans-Georg Gadamer como conteúdo da disciplina de hermenêutica do professor Márcio Alonso. Então, vamos lá. Hans-Georg Gadamer nasceu no dia 11 de fevereiro de 1900 em Marburgo, na Alemanha, e faleceu aos 102 anos no dia 13 de março de 2002 em Heidelberg, na Alemanha. Ele cresceu na Breslávia, hoje Polônia. Seu pai foi professor de farmácia na Universidade de Breslávia. Posteriormente, assumiu a cadeira de Química Farmacêutica em Marburgo. Sua mãe morreu quando Gadamer tinha apenas 4 anos e ele não tinha irmãos ou irmãs sobreviventes. Ele recebeu uma educação formal, bem típica da pequena burguesia alemã da época. Seus antepassados eram protestantes luteranos. Gadamer não recebeu a fé cristã como matriz influente de sua formação, mas sim a fé na ciência com boa dose de estoicismo. Gadamer foi casado 2 vezes, a primeira em 1923 com Frida Kretz, com quem teve uma filha em 1926, e em 1950 com Kate Lekebusch. Recebeu inúmeros prêmios e honras, incluindo em 1971 o Cavaleiro da Ordem de Mérito, a maior honra acadêmica concedida na Alemanha. Permanecendo intelectualmente ativo até o final da sua vida, ele cumpriu o horário regularmente, mesmo com 90 anos de idade. Foi um dos pensadores mais longevos da história da filosofia ocidental. Ele começou seus estudos universitários em Breslau em 1918 e completou seu doutorado em Marburgo em 1922 com uma dissertação sobre Platão, e ele era autodeclarado liberalista. As influências de Gadamer. Ele recebeu influências teóricas de Platão, Aristóteles e Kant, e acadêmicas ele recebeu influências de Martin Heidegger e Paul Natorp. Natorp foi orientador de Gadamer em sua tese de doutorado em 1922 e tinha raiz filosófica em Platão e Kant. Heidegger, no período entre 1923 e 1928, foi quem exerceu o efeito mais importante e duradouro no desenvolvimento filosófico de Gadamer, sendo bastante crítico das capacidades e contribuições filosóficas dele. Por isso, Gadamer abandonou a filosofia e foi para a filologia clássica, recuperando o respeito de Heidegger. Gadamer foi apontado como o herdeiro mais legítimo da filosofia heideggeriana, principalmente na fenomenologia, estudo dos fenômenos, e na ontologia, estudo do ser, como aquilo que torna possível as múltiplas existências, opondo-se à metafísica. Gadamer é conhecido como o pai da hermenêutica filosófica e da Reader Response, resposta ao leitor. E essa Reader Response foi iniciada em 1960 e teve sua proeminência em 1970. Consistia em envolver o leitor na produção e determinação do sentido de um texto. Foi professor catedrático em Marburgo e na Apolítica Universidade de Leipzig, onde também foi reitor universitário. Por um breve período, ele lecionou em Frankfurt e depois em Heidelberg. Ele foi ainda presidente da Sociedade Alemã de Filosofia e membro da Academia de Ciências de Heidelberg. Ele escreveu mais de 70 livros em alemão, inglês e espanhol, dentre os quais nós podemos destacar o mais importante de todos eles, Verdade e Método, escrito em 1960, Hermenêutica Filosófica em 1967, Razão na Era da Ciência, 1976, Diálogo e Dialética em 1980. Vamos ver aqui algumas frases que Gadamer disse para a gente entender um pouco do pensamento dele. Ele diz assim: as ciências humanas adquirem uma valência ontológica que não poderia permanecer sem consequências para a sua autocompreensão metodológica. Silverstern é o aspecto fundamental do In der Welt Sein, ser no mundo humano,
então as ciências humanas encontram-se mais próximas da autocompreensão humana do que as ciências naturais. Ele também disse que todos nos encontramos no solo do esclarecimento moderno, cujo fundamento Kant formulou de modo impressionante. Tenha coragem de te servires de teu próprio entendimento. Isso foi dito contra a autoridade da Igreja e dos dominadores políticos, e, no fundo, conferia uma válida expressão às virtudes de uma burguesia que, naquela época, ascendia à emancipação política após ter se sentido mais madura. E, por fim, aqui, o último pensamento dele, que eu trouxe aqui nesses slides: se deseja compreender um texto, deve-se esboçar um projeto. Ele projeta previamente um sentido do conjunto, tão logo um sentido do texto se aponte. Um tal sentido se mostra porque já lemos o texto com certas expectativas desde um determinado sentido. Então nós podemos ver que pelo pensamento de Gadamer, ele acreditava que o leitor ele tem supremacia sobre o autor em relação ao sentido do texto. Ele acredita que quando nós lemos um texto, nós já entramos com alguns pressupostos definidos. E aí o que nós podemos tirar de positivo da hermenêutica filosófica de Gadamer? De maneira comedida, nós podemos destacar aqui 3 pontos que nós podemos aproveitar alguma coisa. Primeiro, o leitor possui pressupostos estabelecidos. Segundo, que o sentido do texto depende da lente usada para interpretar o texto. E terceiro, a sensibilidade para com o ambiente e situação do leitor no momento da leitura. Ele chamava de horizontes. Então isso aqui são afirmações dele, né? E aí a gente pode ver que sim, nós temos pressupostos ao ler um texto. Ninguém lê um texto de forma neutra. Esses pressupostos vão definir a lente da leitura do texto, e os horizontes do autor e do leitor devem ser levados em consideração. Mas, como cristãos, como reformados, nós entendemos que essa lente tem que estar alinhada com o caráter de revelação divina nas Escrituras. A lente errada, o pressuposto errado, leva a um sentido errado. A contextualização deve ser usada para gerar aplicações no sentido único do texto, que é o sentido do autor, no contexto em que o leitor está inserido. Então nós podemos ter várias aplicações, mas o sentido é único. E o que a Bíblia diz a respeito, dessa hermenêutica filosófica que Gadamer propõe? Há muita coisa que nós temos que rejeitar. Para Gadamer não é possível se chegar a uma verdade absoluta, e a verdade para ele é relativa e subjetiva. O Reader Response derivou várias hermenêuticas liberalistas baseadas em ideologias e política, usando esses princípios para justificar a interpretação do texto sagrado, como os teólogos da libertação, estudiosos feministas e teólogos afro-americanos. Então eu trouxe 3 textos aqui para a gente poder ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E por muitos seguirão as práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos pela avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. 2 Pedro 2, 1 a 3. Então nós devemos, portanto, estar atentos a essas vertentes, como a de Gadamer e de tantos outros, que procuram justificar o pecado, a imoralidade e a libertinagem, Mas nós também não podemos rejeitar tudo. Nós temos que fazer uma avaliação para que nós possamos ver se tem alguns pontos positivos, interpretar a Bíblia com os pressupostos e a cosmovisão correta.
E por fim, o texto de 1 Tessalonicenses 5, 21 a 23 diz que examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Deus nos abençoe, e assim eu encerro a apresentação sobre o Hans Georg Gadamer. Que Deus nos abençoe.